Olá, caríssimos amigos, você que nos acompanha pelo blog A Palavra em Palavras, e você também que nos acompanha pelo YouTube, uma satisfação estar aqui convosco mais uma vez. O tema desta semana foi inspirado por uma pergunta de um jovem lá de Brasília, de 11 anos, o Thales. Grande abraço, Thales. Ele veio perguntar por que os dinossauros, onde que entram os dinossauros em Gênesis, no momento da criação do mundo. Parece, para alguém, pode parecer uma pergunta simples, mas não é não. E muita gente fica enrolada com isso, inventa histórias mirabolantes e tal. Eu cheguei a ver uma história uma vez de uns protestantes querendo dizer que os dinossauros teriam habitado a Terra na mesma época que os homens, e que os dinossauros teriam sido colocados também na Arca de Noé. Imagina só, todos os dinossauros junto com todos os animais que existem hoje, os leões, os coelhos, nós, né? No caso a família de Noé, tudo na Arca de Noé. Como é que você conseguiria? Que tamanho teria que ter essa arca? A Arca de Noé também queria uma outra pergunta. Como que Noé iria, ele lá, imagina, na Terra Santa, certo? E existem animais aqui no Brasil, muito antes do Brasil ter sido descoberto pelos europeus. Aí, como é que Noé ia pegar esses animais? Né? Então a gente tem que ter muita calma na hora de compreender a palavra de Deus, de ler a Bíblia. Mais importante do que ler a Bíblia é ouvir. E para ouvi-la é necessário a gente abrir o coração. Muito mais do que saber ler ou querer saber interpretar, é abrir o coração para ouvir. Então, meus amados, eu convido vocês a essa reflexão. Onde estavam os dinossauros? Essa reflexão que o jovem Thales nos propõe. Onde estavam os dinossauros na Arca da Aliança? A gente sabe que os dinossauros, eles habitaram a Terra milhões de anos antes do homem, do ser humano. O ser humano, então assim, pelos cálculos da Bíblia, teria cerca de 6 mil anos, 6 mil anos existiriam os animais, existiriam o homem. É um equívoco partir por essa linha, porque a Bíblia ela não é um livro de registro histórico. A ideia não é tratar como ciência, como matemática. Agora, há sim um raciocínio lógico por trás disso. É isso que a gente tem que ter ciência. A criação do mundo em 7 dias é apenas para significar que é feito no tempo perfeito. 7 é um número perfeito. Deus é perfeito. Tudo que Deus faz é perfeito. Então, quando Ele criou o cosmos, Ele criou de forma perfeita. Criou em perfeição. Tudo no tempo certo. Então, é necessário a gente ter essa ciência. Então, quando você estuda o Big Bang, quando você vê os fósseis, quando você faz um estudo do universo, um estudo do cosmos, que você vê o tempo que demora, a gente sabe que a velocidade da luz é cerca de 300 mil km por segundo, e que algumas estrelas estão a milhares de anos-luz, ou seja, viajando na velocidade da luz, você levaria milhares de anos para chegar de um local a outro. Então a gente vê quão grande é o universo. Se
para aquelas estrelas e aqueles planetas demora tanto a luz para chegar aqui, né? Pra vocês terem uma ideia, algumas das estrelas que a gente vê no céu, elas nem existem mais. Já se apagaram. Então, pelas leis da física, pelos cálculos físicos e matemáticos, a gente sabe que o universo, é possível chegar à conclusão de que o universo tem milhões de anos. E tendo milhões de anos, a gente tem subsídio para refletir, para meditar. Então, fica evidente que a Bíblia utiliza-se, ou melhor, Deus se utiliza de linguagens, de figuras de linguagens para que compreendamos, para que possamos compreender um pouco daquilo que Ele quer nos passar. A questão é simples. Se vocês não dá para falar numa linguagem, por exemplo, pega uma criança, uma linguagem, se você falar numa linguagem muito complexa, ela não vai compreender porque ela ainda está assimilando as primeiras palavras. Quando a gente começa a estudar um novo idioma também, a gente pega uma palavra, the book is on the table, depois essa frase passa a ser banal, você vai para outra e outra, eu sempre tem uma palavrinha mais, outra. Também Deus se utiliza dessa forma de se comunicar conosco. Então, Ele não nos revela tudo assim, ó. Pá, ok, escrevi para vocês, então aí, leiam. Não, Ele vai se revelando pouco a pouco. Deus, que é amor, por ser amor, Ele respeita as nossas limitações de compreensão e se revela pouco a pouco. Claro que precisa de nós, precisa que nós abramos o nosso coração para compreender, para saber ouvir a Deus. Como você observa lá no texto, eu falo a respeito dos cientistas, alguns não creem em Deus porque eles pegam assim, mas aí o mundo teria só 100 mil anos e a gente sabe que o universo tem milhões de anos. E então não creio em Deus e tal, que é uma tremenda ignorância. Apenas eles não compreendem a linguagem bíblica, não se abrem para os sinais e aí tiram suas conclusões precipitadas. É por isso também que a Bíblia ela deve se procurar ouvir daqueles que Deus colocou para nos ensinar e não fazer uma livre interpretação como muitos querem. A igreja é o corpo de Cristo e os padres, como auxiliares dos bispos, eles vêm ao nosso encontro enviados por Deus para nos ensinar, para trazer a palavra a nós. A palavra é Cristo. Cristo que criou tudo. Cristo é Deus. Cristo é a palavra, tudo foi criado pela palavra, de forma perfeita, no tempo certo. Quando Deus criou massa e criou energia, Ele criou interações entre as diversas matérias que foram se formando nessas interações de massa e energia, transformações de temperatura, de pressão. E criou de tal forma que você observa que determinados átomos têm tendência a interagir com outros determinados tipos de átomos. E aí vão se formando as moléculas, as substâncias, até que se formem um ser vivo, até que se forme o homem. Então, há uma relação entre cada átomo até que se forme o homem. Não é algo instantâneo. Deus pode fazer de forma instantânea? Pode. Ele é onipotente. Se tivesse restrições para ele, ele não seria Deus. Mas ele é onipotente, ele pode tudo. E por poder tudo, ele pode fazer como bem entender.
Se ele quisesse fazer em 7 dias, sim. Se ele quisesse fazer em milhões de anos, sim. Bilhões de anos, sim. Ele pode. Escolheu fazer assim. Se ele quisesse fazer vários universos, como alguns creem, que o cosmos seriam vários universos paralelos, tranquilo. De repente, 7 dias em um universo, em outro universo, milhões de anos, bilhões de anos. Mas não é esse o objetivo da Bíblia. A palavra de Deus, ela é um instrumento de Deus para nos salvar, para se comunicar conosco. Não é um instrumento do homem de dominação, nem um instrumento do homem para se achar senhor do conhecimento. Não. É uma linguagem de amor de Deus para com seu povo. Então, nessa linguagem de amor, Deus vem pouco a pouco, segundo a nossa capacidade de compreensão, Ele vem nos revelando pouco a pouco. Então, Ele vai apresentar aquela linguagem figurada e bela do Antigo Testamento e nos envia profetas e vai preparando o caminho para que é aquele que o caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, venha, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio e subiu aos céus, deixou a igreja, seu corpo, para nos guiar e continuarmos nesse aprendizado pouco a pouco, até que ele venha de novo em sua glória e seu reino não terá fim. Então é isso, meus amados amigos. Eu convidar vocês a refletir sobre isso, essa linguagem que Deus se utiliza para se comunicar. Né? Comunicar é fazer-se entender. Se você não se faz entender, você não comunicou. Eu, talvez em alguns momentos desse vídeo, no próprio texto, não me faça entender a algumas pessoas. Então, algumas pessoas sim, outras não. Normal, porque algumas pessoas já caminharam, já galgaram um certo nível de conhecimento, querem mais. Outros estão começando e assimilam pouco. Como eu disse, uma criança ela não vai aprender a mesma quantidade de informações que um cientista da NASA. Não sei ter a expressão cientista da NASA, mas é bem por aí. Então, uma pessoa do Antigo Testamento não teria a mesma compreensão de uma pessoa do Novo Testamento. Eu espero que o meu texto ajude vocês a terem essa noção de não se aperrear se em algum momento ao não entendemos algo. Confie em Deus, segue em frente. Sabemos que Ele nos ama e que pouco a pouco vai nos ensinando. Precisamos aprender a observar os sinais. Então, meus amados, boa leitura do texto, uma ótima semana. Paz e bem.